Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para esse povo que estuda ao longo das madrugadas, esse povo concurseiro que está buscando o seu espaço, que está buscando a aprovação e não só a aprovação, mas também a nomeação, esse povo concurseiro que está ali na batalha, que está na luta, que está se dedicando, se disciplinando, também adotando toda a disciplina do mundo para você conseguir conquistar aquela tão sonhada vaga no serviço público. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam estudando, espero que vocês estejam motivados, espero que vocês estejam intensificando o teu estudo. Porque o concurseiro, meu parceiro, o concurseiro é aquele raiz, aquele que será servidor público, é o cara que tá ali todo dia na lida, é o cara que tá ali estabelecendo a rotina diária de estudo, é o cara que tá no foco, que tá focado, tá na merda, tá fudido pra caramba, mas tá estudando. É o que importa. É aquele momento em que você destinou, reservou na tua vida para você sofrer. É esse período que você está experimentando agora, você elegeu para sofrer, você elegeu para ter privações, você elegeu para sentir dor. Mas era boa dor, é o bom sofrimento, porque é na expectativa de um futuro melhor, é na expectativa de uma vida melhor. É isso que te motiva, é isso que tem que te inspirar, é isso que tem que te levar adiante naquela luta diária. Então você tem que ter essa percepção que sim, esse é o momento que dói, eu posso te dizer porque eu passei por esse momento, eu sei exatamente o que você está sentindo. Antes de eu assumir no Ministério Público, cara, eu era igualzinho. Naquela perspectiva, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que está valendo a pena eu estar estudando ao invés de eu estar buscando trabalhar, como se o estudo não fosse uma atividade particularmente intensa? Como se o estudo não fosse suficientemente pressão, como se não fosse suficientemente exaustivo, né? Então, cara, eu sei exatamente o que tu tá pensando. Eu estudava e digo, será que eu vou seguir em diante? Será que eu não tenho que pegar e trabalhar para ganhar minha grana? Será que eu vou conseguir? Será que eu não tô perdendo tempo? Cara, é isso que você está... Isso que você está pensando, isso que você está experimentando, essas angústias, esse momento de incerteza, essa insegurança, velho, isso é absolutamente comum, absolutamente normal para qualquer concurseiro raiz, qualquer concurseiro de plantão, meu parceiro. Então isso que você está experimentando agora, eu também já experimentei. E vou te dizer, isso me impulsionava, por mais que eu estivesse inseguro, por mais que eu estivesse angustiado, cara, eu pensava lá na frente, porra, eu tô dedicando esse período da minha vida para eu poder usufruir o resto da minha vida. É como se eu estivesse fazendo uma aposta, eu vou pegar, paralisar, pausar 6 meses, 1 ano, que seja o tempo que for necessário, 1 ano e meio, 2 anos, eu pauso a minha vida, foco só nisso, vou sim experimentar toda a dor, todo o sofrimento, todas as privações, todas as angústias, todos os sentimentos que o ser humano pode experimentar nesse período, para que depois eu possa usufruir, eu possa aproveitar a vida, ter uma vida boa, e não só para mim. Você vai também estar investindo agora nesse momento para a vida daquelas pessoas que você ama, ou daquelas pessoas que você virá a amar, para os teus filhos ou para aqueles filhos que você terá. Na verdade, tu está ajeitando não só a tua vida, meu parceiro, tu está ajeitando a vida da tua família. Então vai me dizer que não vai valer a pena esse período de privações, esse período de sofrimento, esse período de angústia? Claro que vai valer a pena, eu posso te dizer com toda certeza, vale a pena cada segundo de suor, cada segundo de lágrima, cada segundo desse período angustiante, porque lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer, porra, cara, ainda bem que eu estudei, ainda bem que eu me dediquei, ainda bem que eu fui disciplinado, ainda bem que eu foquei naquele período lá que eu estava estudando para concurso, porque agora eu posso aproveitar. E não só eu, mas a minha família. Velho, então vale muito, 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 muito a pena. Toca a ficha e estuda pra caramba, porque vai valer a pena. Bom,
O nosso papo aqui agora é sobre conflito aparente de normas. Sim, conflito aparente de normas. Nós estamos estudando a aplicação da norma penal. E você tem que considerar que se o sujeito ele pratica um determinado fato, esse fato ele tem que ser subsumido ou ele vai ter que se enquadrar num determinado tipo penal. Se esse fato ele foi típico, esse fato único, ele tem que se enquadrar num determinado tipo penal. Só que pode acontecer que esse fato praticado pelo cidadão, aparentemente ele pode se enquadrar em mais de uma norma penal. Vejam que o fato praticado pelo cidadão, ele pode se enquadrar ou numa norma A ou numa norma B. E aí se estabelece o conflito de normas, porque eu não posso aplicar as duas normas penais. Eu não posso atribuir a um único fato dois crimes. Então aqui, para você poder entender melhor o que eu estou te dizendo, imagina que o sujeito ele pratica um fato X. Um fato X tido como um fato típico, tido como um fato criminoso. Esse fato X, aparentemente, ele pode se enquadrar num tipo penal que eu vou definir como norma A, ou ele pode se enquadrar no tipo penal que eu vou definir aqui a norma B. Vejam que esse fato X, ele não vai poder se enquadrar nas duas normas. Ele vai se enquadrar ou na norma A ou na norma B, jamais nas duas normas, por conta da vedação do bis in idem. Eu não posso um determinado fato enquadrar ele em duas normas penais, aplicar o mesmo fato, dois tipos penais que definem a conduta criminosa. Não posso. Então eu tenho que pegar e eleger qual destas normas se aplica àquele fato. Vejam que aqui se estabelece um conflito, e esse conflito é um conflito aparente de normas, porque há um conflito entre a aplicação da norma A ou da norma B em relação àquele fato. E agora eu vou ter que definir qual delas é que vai incidir sobre aquele fato X, a norma A ou a norma B. Perceberam? Então vejam que aqui você está numa situação em que nós estamos diante de uma unidade de fato. Vejam, eu tenho uma unidade de fato. Eu tenho aqui pluralidade de leis penais. Vejam, pluralidade de leis penais, mais de uma lei penal que estão vigorando simultaneamente. Esta norma A e a norma B estão em vigor. E aí, elas estão em conflito para verificar qual delas é que vai ser aplicada àquele fato X, àquele fato que o sujeito praticou. Perceberam vocês? E como é que nós solucionamos esse conflito aparente de normas? Vejam como é que eu vou solucionar naquela circunstância que o mesmo fato aparentemente ele pode se enquadrar em uma ou outra norma. Como é que eu vou solucionar esse conflito? Como é que eu vou dirimir esse conflito aparente de normas? Por meio da aplicação de princípios. Eu vou ter que verificar qual o princípio que eu vou aplicar. Princípio da especialidade, princípio da subsidiariedade, princípio da consunção e o princípio da alternatividade. Vejam que esses princípios aqui, eles vão fazer a solução para o conflito aparente de normas. Então, se nós conseguirmos entender a aplicabilidade de cada um desses princípios, você vai entender qual norma que se aplica àquele fato praticado pelo cidadão. Você já sabe que não pode ser aplicado duas normas, apenas uma delas. Qual que eu vou aplicar? Aí que vem a necessidade de você entender o que ou como que se aplicam esses princípios, beleza? Certo? Veja que esta é uma visão para você entender o que nós iremos estudar.
É para você ver sentido naquilo que nós vamos estudar agora. Não adianta eu chegar aqui falando para você princípio de especialidade, princípio de subsidiariedade, princípio da construção, princípio da alternatividade, e você não compreendeu o porquê que você está estudando. Então, você vai estudar esses princípios para saber qual a norma penal se aplica àquele fato praticado pelo cidadão, sabendo que eu não posso aplicar duas normas penais para um único fato. Perceberam vocês? Vou ter que eleger uma delas. Percebo? Então, vejam, tudo que eu for falar agora para vocês, é relacionado a princípio da especialidade. Tudo agora, princípio da especialidade. Olha só, vê se você consegue me entender aqui, quando a gente trata do princípio da especialidade. No princípio da especialidade, você tem que considerar o seguinte: aqui nós estamos diante de um conflito entre uma norma especial e uma norma geral. Vejam que aqui nós estamos diante de uma situação em que envolve o conflito entre uma norma geral e uma norma especial. Como é que funciona isso para eu entender? Olha só, vejam, nós temos uma norma que pode incidir na generalidade dos fatos, de um aspecto mais genérico. Mas pode acontecer que uma norma penal, uma outra norma penal, ela trate aquele fato de uma forma mais específica. Ela vai disciplinar aquele fato de uma forma mais especial, de uma forma menos genérica. Vejam que essa norma especial contém tudo o que está na norma geral. Essa norma especial contém tudo que já consta na norma geral, mais um elemento especializante, ou seja, um elemento que vai destacar aquele fato, aquela norma em relação àquele fato praticado, aquele elemento que vai se enquadrar, se encaixar rigorosamente àquele fato praticado. É como se nós tivéssemos uma norma criada para aquele fato praticado e não na sua generalidade. Como é que funciona isso, professor? Eu vou te mostrar como é que funciona isso com um exemplo. Olha só, imaginem vocês que uma mãe, matou o próprio filho. A mãe, ela foi lá e matou o filho. Este é o fato. Esse aqui é aquilo, fato X, nosso exemplo lá atrás. A mãe matou o filho. Perceberam vocês? Esta conduta, ela pode se enquadrar ou na norma A, e aqui é o artigo 121 do Código Penal, com a sua qualificadora, ou ela pode se enquadrar no crime do artigo 123 do Código Penal, que seria o infanticídio. Vejam que o artigo 121, ele descreve uma conduta geral, uma norma geral, ou seja, matar alguém. Aqui vale para qualquer situação, matar alguém. Há algo aqui genérico, percebeu? Esta é uma norma geral. Só que eu tenho que verificar se naquele fato não há nenhum elemento que vá especializar, nenhum elemento que vai individualizar, você não tem nenhum elemento que vai se destacar daquilo que é o genérico. E aí você vai verificar no teu enunciado se a mãe matou o filho sob influência do estado puerperal, esse elemento estado puerperal, esse é o elemento especializante. Então, se você verificar que o sujeito, que a mulher, ela praticou a conduta de matar o próprio filho durante ou logo após o parto porque estava em estado puerperal, esta situação destaca, essa situação
ela especializa esse elemento, essa circunstância especializa aquela conduta em relação à generalidade, em relação ao aspecto genérico. Perceberam vocês? E nesse caso aqui, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Vejam que nesse caso aqui, a norma especial aqui, ela vai prevalecer sobre a norma geral. Então, nesse nosso exemplo, o fato de a mãe, sob influência do estado puerperal, matar o próprio filho durante ou logo após o parto, esse fato ela pode ser enquadrada no crime de homicídio qualificado ou no crime de infanticídio. Estabeleceu-se um conflito. Como é que eu vou solucionar esse conflito? Aí você vai verificar este elemento especializante. Veja que o crime de infanticídio previsto no artigo 123 do Código Penal, ele prevê a conduta genérica, olha só, matar alguém. Ele prevê a conduta que está descrita na norma geral. Mas há ainda um elemento especializante, matar sob influência do estado puerperal. Eis aqui o elemento especializante. Então, nesse conflito aparente de normas aqui, vai prevalecer esta norma especial. Esta mãe que, sob influência do estado puerperal, matou o filho durante ou logo após o parto, ela vai responder pelo crime de infanticídio, porque se trata aqui de uma norma especial. E vejam que aqui não tem influência se essa norma ela é mais severa ou menos severa. Não se discute aqui se uma norma é mais grave do que a outra. O que se discute aqui é se uma norma é mais específica, mais especial que a outra. Então, pode incidir pelo princípio da especialidade, pode incidir uma norma especial, ainda que ela seja menos severa, menos grave do que a norma genérica. Como no caso do infanticídio. Vejo que nesse caso aqui, a pena no crime de infanticídio é de 2 a 6 anos. E a do homicídio simples de 6 a 20. Então, vejo que o critério de gravidade, ele não influencia para a definição da norma que vai prevalecer no contexto de princípio da especialidade. Não vai influenciar. Percebeu? O que influencia é este elemento especializante, esse elemento que destaca. Beleza? Certo? Tranquilo? Conseguimos entender? Querem ver outro exemplo? Imagina outra situação lá. Imagina que o sujeito, ele praticou um determinado fato. Esse fato é o sujeito, ele matar alguém de forma culposa, Vejam que essa conduta ela pode se encaixar no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, ou ela pode se encaixar no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Vejam que o artigo 121, parágrafo 3º, é a norma geral. Se o homicídio ele é culposo, eis a norma geral. E aí você vai ter que verificar no teu enunciado se há um elemento especializante, se há um elemento que destaca aquele fato daqueles fatos mais genéricos. E aí você vai verificar no teu enunciado se eventualmente vier informação de que esse sujeito ele matou alguém na condução de veículo automotor. Olha a norma especializante, olha a norma especializante, a condução de veículo automotor. Esta expressão aqui, este elemento especializante é o que vai destacar essa conduta da norma geral. É o que vai destacar aquela conduta da norma geral. Por isso que nesse caso aqui, esta conduta ela vai se enquadrar na norma especial, na norma específica, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Esse elemento aqui é o elemento especializante. É o elemento especializante que vai destacar essa conduta da norma
geral. Vejam que a norma especial, ela contém os elementos da norma geral, só que mais um elemento especializante. Por isso que o sujeito vai responder só pelo crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor pelo princípio da especialidade. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender isso, certo? Imagine uma outra situação. Imagina que 3 ou mais pessoas, elas se associem para praticar determinados crimes. 3 ou mais pessoas, elas vão se associar para cometer crimes. Esta conduta de 3 ou mais pessoas se associarem para cometer crimes pode se encaixar no crime do artigo 288 do Código Penal, que é o crime de associação criminosa. Essa aqui, a princípio, aqui é a norma geral. 3 ou mais pessoas que se associam para praticar crimes, aqui, via de regra, é associação criminosa prevista no artigo 288 do Código Penal. Agora, se essas pessoas se associarem para praticar tráfico de drogas, aí eu tenho que verificar qual que a norma prevalece. Vejam que aqui é a associação para o crime de tráfico de drogas, e aí gera o conflito entre a norma geral, que é prevista no artigo 288 do Código Penal, e a norma especial, que está prevista no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. Esta é a norma especial. E aí, qual que prevalece? Agora ficou fácil, agora ficou muito fácil. Neste caso aqui, vai prevalecer a norma especial, porque ela tem aqui um elemento especializante, que é aqui a associação para cometer qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º e 34 dessa lei, ou seja, o crime de tráfico de drogas, a associação para o tráfico de drogas e não para qualquer crime. Então, nesse caso, pelo princípio da especialidade, o sujeito só vai responder pelo crime de associação para o tráfico. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Vamos ver se você conseguiu entender. Olha como é que isso já caiu em prova. Pedro subtraiu bem imóvel pertencente à administração pública, valendo-se da facilidade propiciada pela condição de funcionário público. Pedro responderá pelo crime de peculato e não pelo crime de furto em decorrência do princípio da... Vejam como ficou fácil. Olha o fato X aqui. Subtrair, coisa alheia móvel. Esta é a conduta. Essa conduta, ela pode se enquadrar no artigo 155 do Código Penal, que seria o crime de furto, ou ela pode se enquadrar lá no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, que é o crime de peculato-furto. Vejam que esta norma do artigo 155 é uma norma geral. Vejam que aqui essa conduta, teoricamente, subtrair bem imóvel, ela pode se enquadrar tanto no crime de furto quanto no crime de peculato. Mas só que uma dessas normas é que vai prevalecer. Uma dessas normas que pode ser aplicada àquele fato e não as duas. Qual norma? Aí você vai verificar que, nesse caso, a conduta do sujeito há um elemento especializante. Qual o elemento especializante? A facilidade de ter praticado esse furto em decorrência da facilidade que a condição de funcionário público lhe proporcionava. A condição de funcionário público lhe proporcionava. Isso aqui é um elemento especializante. Vejam que o furto lhe foi praticado prevalecendo-se da facilidade que
a condição de funcionário público proporcionava ao agente. Então, nesse caso, o sujeito ele vai responder pelo crime, de peculato, e aqui o enunciado já disse isso, pelo crime de peculato, pelo princípio da fácil, ficou fácil, o princípio da especialidade. Nesse caso aqui, a resposta é letra C de ceisque, C de campeão, C de coração, C de aprovação também. Ah, não é com C, mas é aprovação. Pronto, tudo é aprovação, tá? Tudo é aprovação, beleza? Tranquilo, conseguimos entender, ficou fácil, né? Ficou fácil. Então vamos agora aprofundar um pouco mais o tema, vamos aprofundar um pouquinho mais a matéria, olha só. Olha só, vejam, nós falamos aqui do princípio da especialidade. Agora nós vamos tratar do princípio da subsidiariedade. Tudo que eu falar agora para vocês é relacionado ao princípio da subsidiariedade. E aqui nós temos algumas situações muito mais específicas. Como assim, professor? Vejam que no princípio da subsidiariedade, eu tenho uma norma principal ou uma norma primária e uma norma secundária. Vejam que aqui eu tenho uma norma principal e uma norma secundária, uma norma primária ou uma norma subsidiária. Como é que funciona isso, professor? Olha só, imaginem vocês que o sujeito, ele praticou um fato X. Esse fato X, ele pode se enquadrar numa norma principal, que eu aqui vou chamar também de norma primária, ou pode se enquadrar numa norma subsidiária, que aqui eu vou nominar aqui como se fosse uma norma reserva. E como é que fica esse negócio? Como é que funciona esse negócio? Vejam que aqui não vai ser a comparação entre uma norma geral e uma norma especial. Aqui nós vamos comparar em relação àquele fato, em relação à gravidade daquele fato, em relação à gravidade que cercou aquele fato. Porque eu tenho que verificar que se aquele fato se enquadrar numa norma penal mais grave, essa prevalece. Se aquele fato não se enquadrar de forma rigorosa a uma norma mais grave, aí entra em campo a norma reserva. Aí entra em campo a norma subsidiária. Então vejam que aqui nós estamos diante de um grau de gravidade. No princípio da subsidiariedade, eu tenho aqui de estabelecer um grau de gravidade. Vejam que a norma principal é aquela que prevê a conduta mais grave. A norma subsidiária é aquela que prevê a conduta menos grave. E se o sujeito, ele praticar uma determinada conduta e ela se encaixar numa norma mais grave, é essa que prevalece. Se eventualmente aquela conduta ela não se adequar de forma plena nessa norma mais grave, aí entra em campo a norma subsidiária, a norma secundária, a norma reserva. É como se você estivesse num jogo de futebol. Imaginem vocês que hoje nós temos o Jeromel no Grêmio, o Jeromel, nosso zagueirão, Copa do Mundo, um zagueirão titular absoluto. Esse é a norma principal, a primária. Se o Jeromel se machucar, aí entra em campo reserva. Aí vai entrar em campo o reserva, percebeu? Beleza? Então vejam que aqui prevalece a norma mais grave em detrimento
a norma menos grave. E aí, para facilitar a vida de vocês, vamos fazer uma distinção. Se você conseguir identificar isso, vai ficar fácil. Vai ficar fácil. Por quê? Porque esta subsidiariedade, ela pode ser de natureza expressa, ela pode ser uma subsidiariedade expressa ou tácita. Como assim uma subsidiariedade expressa? Na subsidiariedade expressa, a própria norma penal, ela se coloca numa situação de subsidiariedade. A própria norma penal, ela diz que ela só vai incidir se aquele fato praticado não constituir crime mais grave. É a própria norma penal reconhecendo a sua subsidiariedade, a própria norma penal reconhecendo que ela é secundária, que ela é reserva. Isso vai estar expresso na norma penal. Ela vai, em outras palavras, está dizendo, olha, eu sou crime, mas eu só vou incidir se aquele fato não constituir um crime mais grave. Se aquele fato praticado pelo cidadão não for mais grave, aí eu entro. Se aquele fato praticado pelo cidadão não estiver previsto numa norma penal mais grave, aí eu entro em campo. Perceberam? Então vejam, o exemplo mais clássico aqui, olha lá, no crime de dano. Olha lá, crime de dano qualificado. Nós temos lá no artigo 163 do Código Penal, parágrafo único, inciso 2º, que o crime de dano ele é qualificado quando ele é cometido com o emprego de substância inflamável ou explosiva. Olha lá a subsidiariedade. Se o fato não constitui crime mais grave. Eis aqui a subsidiariedade expressa. A própria norma penal, ela prevê que ela vai incidir esse crime se aquele fato praticado pelo cidadão não estiver previsto numa norma penal mais grave. A própria norma penal reconhece a sua subsidiariedade. Então imagine a seguinte situação, imaginem que um sujeito, ele colocou fogo num carro que estava no estacionamento de um shopping. Imagina, ele encontrou o carro do desafeto, imagina, mas esse carro aqui é daquele Jaguara, desgraçado, eu odeio aquele Jaguara e eu sei que ele gosta desse carro. Sabe uma coisa? Vou botar fogo nesse carro, vou causar um prejuízo para aquele Jaguara, vou causar um prejuízo para o meu desafeto botando fogo no carro dele. Vejam, esta é a conduta. Eis o fato X. Fogo, o sujeito colocou um fogo no carro que estava no estacionamento de um shopping. Esta conduta, ela pode se enquadrar no artigo 163, parágrafo único, inciso 2º do Código Penal, ou ela pode se enquadrar no crime de incêndio previsto no artigo 250 do Código Penal, no crime de incêndio previsto no artigo 250 do Código Penal. E aí você vai verificar, aqui nesse caso, vejam que nós não estamos diante de uma norma especial em relação a uma norma geral. Não, ele é um fato. E aqui eu tenho que verificar o grau de gravidade desse fato para ver se ele se enquadra numa norma mais grave ou numa norma menos grave, que seria a subsidiária. E vamos combinar, né? O sujeito que coloca fogo num veículo que está no estacionamento de um shopping, ele só vai causar um dano ao patrimônio privado? Só um dano. Olha só o que diz o artigo 250 do Código Penal. Vejam, olha o que diz o artigo 250. Causar incêndio, olha lá, expondo a perigo a vida, a integridade física ou a patrimônio de outro, em pena de 3 a 6 anos e multa. O cara que coloca fogo num carro que está estacionado num shopping, velho, esse cara tá botando em perigo, tá expondo a perigo outros patrimônios, expondo a perigo a integridade corporal das pessoas que estão circulando no shopping ou no estacionamento. Esse sujeito, ele praticou um fato mais grave. Esse sujeito aqui,
ele praticou um fato mais grave, não foi apenas um crime de dano. Não, esse cidadão, ele cometeu o crime de incêndio. Veja que, então, nesse caso, não vai incidir o crime de dano qualificado pelo princípio da subsidiariedade, já que aquele fato constitui o crime mais grave. Perceberam vocês? Isto caracteriza o princípio da subsidiariedade. Agora imagine uma outra situação para você compreender bem como é que é isso. Imagine uma outra situação. Imagina que o sujeito, ele ateou fogo no carro que está lá numa rua deserta. Numa rua deserta. Não há nada próximo àquela rua, não tem nada de ninguém circulando, não tem patrimônio nenhum, rua absolutamente deserta. Esse fato ele pode se enquadrar no artigo 163, parágrafo único do Código Penal, inciso 2º do Código Penal, ou pode se enquadrar no crime de incêndio, artigo 50 do Código Penal. E aí, esse fato de o sujeito atear fogo num carro, numa rua deserta, aonde não há ninguém próximo, aonde não há nenhum patrimônio, não circula nenhuma viva alma, não tem nenhuma construção, não tem nada naquele local aonde ele ateou fogo. Aí, esta conduta, ela se enquadra no crime de incêndio? Esta conduta, ela se enquadra no crime mais grave? Não. Essa conduta, esse fato não constitui crime mais grave porque não expôs a perigo a vida, a integridade física ou a patrimônio de outro. Agora, então, entra em campo a norma reserva. Agora, então, entra em campo a norma subsidiária. Neste caso, como o fato não constitui crime mais grave, aí vai o sujeito responder pelo crime do artigo 163 do Código Penal, parágrafo único, inciso 2º do Código Penal. Perceberam? Beleza? Então, se cair na tua prova você verificar que aquele fato ele pode ser enquadrado numa norma mais grave, essa vale. Esta prevalece. Essa prevalece. Agora, se você verificar que aquele fato ele não se enquadra naquela norma mais grave, aí sim eu posso considerar a hipótese de aquele fato ele estar enquadrado numa norma subsidiária. Eu vou aqui solucionar o conflito aparente de normas aplicando o princípio da subsidiariedade. Se o fato constitui crime mais grave, é o crime mais grave que prevalece. Se o fato ele não se enquadra numa norma mais ampla, numa norma principal, numa norma primária, numa norma mais grave, não se enquadra, aí entra em campo a norma subsidiária. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? É a mesma coisa. O sujeito, por exemplo, quando ele dá um soco na vítima, a vítima, ela cai e bate a cabeça no chão e morre. Vejam, olha só, a conduta do cidadão é dar um soco na vítima, a vítima cai, bate a cabeça e acaba ocorrendo a sua morte. Esta conduta, ela pode se enquadrar num crime de lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º, ou ela pode se enquadrar no crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal. E aí você vai ter que verificar, olha só, lesão corporal seguida de morte vai incidir se aquele fato não constituir um crime mais grave. Nesse caso aqui, o sujeito que deu uma bocha na vítima, deu uma bufetada na vítima, a vítima se desequilibrou, caiu, bateu a cabeça no corno na calçada e morreu, vejam que aqui ficou claro que o sujeito ele não quis matar a vítima e nem assumiu o risco de matá-lo. O sujeito aqui ele quis lesionar a vítima e por um infortúnio, por um acidente, acabou gerando a morte da vítima. Então, nesse caso, vai prevalecer a norma subsidiária. Vai prevalecer aqui o crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que a gente não quis o resultado nem assumiu o risco, vejam que essa expressão aqui, que circunstâncias que evidenciam que o sujeito não quis o resultado e nem assumiu o risco, é que vai retratar
a subsidiariedade do crime de lesão corporal seguida de morte. Porque se o sujeito, ele pega uma barra de ferro, e reiteradamente e pratica golpes na cabeça da vítima, gerando a sua morte, esta conduta ela pode se enquadrar no crime de lesão corporal seguida de morte ou no crime de homicídio. E aí, como é que fica? Imaginem vocês, o sujeito pega uma barra de ferro e dá na cabeça da vítima de forma reiterada. Vejam que e causando sua morte. Essa conduta ela vai se caracterizar só lesão corporal seguida de morte ou esse fato constitui crime mais grave? Vocês acham que esse fato constitui crime mais grave? De o sujeito pegar uma barra de ferro e de uma forma reiterada dar na cabeça da vítima? Vocês acham que esse fato não constitui crime mais grave? Claro que constitui um crime mais grave. Ele, ao menos, assumiu o risco de causar a morte da vítima. Então, nesse caso aqui, vai prevalecer a norma primária, vai prevalecer a norma principal, porque essa conduta se encaixa num crime mais grave. Perceberam vocês? Isso que quer dizer subsidiariedade. Estabelece-se um conflito aparente de normas e o princípio da subsidiariedade vai solucionar esse conflito. Aplico a norma penal que define lesão corporal seguida de morte ou eu aplico a norma penal que define o crime de homicídio? Qual que eu vou aplicar? Veja o fato, analisa o fato. Se esse fato se enquadrar numa norma penal mais grave, essa prevalece. Se esse fato não se enquadrar numa norma penal mais grave, aí vai prevalecer a norma subsidiária. Beleza? Tranquilo, conseguimos entender, certo? De buena? E nós temos também a subsidiariedade tácita. A subsidiariedade tácita. Aqui, meu parceiro, aqui tu vai ter que ser safo. Aqui tu vai ter que ser esperto. Aqui tu vai ter que ser avião. Porque não é aqui a norma penal, ali o tipo penal não diz que é subsidiário. Aqui o tipo penal não reconhece que é chinelão. Não, aqui o tipo penal não descreve, eu vou entrar em campo se o fato não constitui crime mais grave. Aqui é tácito, aqui é subliminar. Aqui tu vai ter que analisar o fato e ver, como é que vai funcionar esse negócio? Será que o cara quer praticar um crime mais grave ou não? Como é que vai funcionar? Então vejam que aqui é uma subsidiariedade tácita. A norma mais grave vai prevalecer se aquele fato constituir um crime mais grave. Agora, se você verificar no teu enunciado que aquele fato não se caracteriza ou não se vai se adequar a um tipo penal mais grave, aí tacitamente vai se enquadrar numa norma subsidiária, numa norma menos grave. Como assim, professor? Olha só, imagine a seguinte situação. Imaginem que a conduta do sujeito, ele pega e exige que a vítima ela tire a roupa. A vítima tirar a roupa. Obriga, mediante uma grave ameaça, a vítima a tirar a roupa. Perceberam? E esta conduta ela pode se enquadrar no crime de constrangimento ilegal, que é constrangimento de violência ou grave ameaça a vítima a fazer, deixar de fazer, aqui, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido por meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Ou seja, obrigar a vítima a fazer aquilo que ela não quer. Ou pode se enquadrar num crime de estupro. Fazer a vítima tirar a roupa e para se tocar, para satisfazer a sua lascívia, esta conduta de exigir, de mandar a vítima, tira a roupa e se toca. Velho, esse fato aqui, ele se enquadra num crime mais grave. Ele se enquadra aqui no crime de estupro. Esse cidadão, ele está constrangendo a vítima mediante violência ou grave ameaça a ter condição carnal ou a permitir com ele que ele pratique ou a praticar
ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, ou seja, ele está exigindo que a vítima pratique um ato libidinoso. Tocar no seu próprio corpo para satisfazer a tara do cara. Isto vai se enquadrar no tipo penal mais grave, perceberam? Crime de estupro. Agora imaginem vocês que esse sujeito, ele obriga a vítima, ele vai obrigar a vítima a tirar a roupa, só para dar risada, ou só para constranger, para causar vergonha à vítima. Ele obriga a vítima a tirar a roupa só para que ela fique constrangida. Opa, não troquei aqui, desculpa. Ele obriga a vítima a tirar a roupa para que ela fique constrangida perante as pessoas, para causar vergonha à vítima. Vejam que aqui essa conduta, ela pode se enquadrar ou no crime de constrangimento ilegal, ou no crime de estupro, ou de importunação ofensiva, por onde seja. Mas vejam que nesse caso aqui, o sujeito, ele obrigar a vítima a tirar a roupa só para que ela fique envergonhada, vejo que nesse caso aqui não há a conotação sexual, não há a conotação de satisfação lascívia, não há aqui uma violência à dignidade sexual da vítima. Ele acabou praticando crime contra a liberdade individual da vítima, foi constranger a vítima. Vejo que essa conduta, teoricamente, não se enquadra num crime de estupro, não se enquadra num crime mais grave. Então, teoricamente, é possível aqui atribuir ao cidadão essa conduta que fez com que ele tirasse a roupa para passar vergonha no crime de constrangimento ilegal. Beleza? Certo? Tranquilo? Vejam que tacitamente, como não se enquadrou no tipo penal mais grave, então ela vai se enquadrar no crime, na conduta lá no tipo penal subsidiário. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender de buena? Muito bem. E agora nós temos também aquele princípio que mais cai em prova de concurso. Pode esperar, esse princípio aqui é o que mais cai na prova de concurso, que é o princípio da consunção. Princípio da consunção. E aqui nós temos que ter uma especial atenção. Por que isso? Porque no princípio da consunção, diferentemente do princípio da subsidiariedade, no princípio da consunção nós temos uma sequência de atos. Vejam que no princípio da subsidiariedade, no princípio da subsidiariedade, nós temos um fato único que pode se enquadrar numa norma principal ou numa norma subsidiária, Já no princípio da consunção, nós temos uma sequência de atos. Que de forma isolada, isoladamente considerando, constituem crime para chegar ao resultado final, para chegar ao crime fim. Vejam que nesse caso, no princípio da consunção, o sujeito ele pratica uma sequência de atos para ele chegar ao crime que ele almejava. Vejam que o sujeito ele passa pela prática prévia de fatos caracterizados como crime, como sendo um meio necessário, uma normal fase de execução do crime fim, do delito que ele pretendia, ao final, praticar. Então vejam que neste caso aqui, nós estamos diante de uma sequência de atos que isoladamente constituem crime, que vão ser uma normal fase de execução do crime fim, ou um meio necessário para chegar ao crime fim. Percebeu que, nesse caso aqui, a diferença da subsidiariedade, que nós temos um fato único, tira a roupa.
tira a roupa e se toca. Pronto, isso é fato único, aí eu encaixo no crime mais grave. Já no princípio da consução, não. É uma sequência de atos praticados que isoladamente considerados são crimes, mas que servem de normal fase de execução ou um meio necessário para alcançar o crime fim. Como assim, professor? Imaginem vocês que para matar uma pessoa, o cidadão vai lá e dá 2, 3 golpes de faca. Pá, pá. Cada golpe de faca, isoladamente considerando, é lesão corporal. Veja que o sujeito praticou um ato, pá, outro uma sequência de ato, pá, e aí ele dá o golpe fatal, tira a cabeça fora. Vejam que os atos antecedentes ali são normal fase de execução para o crime de homicídio, as lesões corporais são uma normal fase de execução para o crime de homicídio. O sujeito portar uma arma de fogo para cometer o crime de homicídio, o sujeito está portando uma arma de fogo. Vejam, o porte ilegal de arma por si só é um crime. Mas o fato de o sujeito portar ilegalmente uma arma somente para matar uma pessoa, vejam que aqui é o meio necessário para alcançar o crime de homicídio. Sequência de atos. O sujeito que ele ingressa num domicílio, o sujeito que ele ingressa no domicílio contra a vontade do morador, ele estará praticando um ato, isoladamente considerando, como sendo invasão de domicílio. Mas ele vai invadir o domicílio para subtrair um objeto. Vejam que essa é uma sequência de atos. Há aqui uma normal fase de execução para praticar o crime de furto numa residência. Eu preciso invadir, eu preciso violar o domicílio, meu parceiro. Vejam que aqui nós estamos diante de uma sequência de atos. E aí caracteriza o princípio da consução. Para facilitar a tua vida, vamos aqui organizar o nosso pensamento. Quero que você entenda que o princípio da consução é uma sequência de atos. Isso que me importa agora. Para você diferenciar da subsidiariedade, para você diferenciar da especialidade. Lá na especialidade, princípio de especialidade, princípio da subsidiariedade, fato único. Fato único você só enquadra. Princípio de especialidade enquadra norma especial. Princípio da subsidiariedade na mais grave. No princípio da consução, sequência de atos que, de forma isolada, cada um constitui crime. Só que o sujeito só vai responder pelo crime fim. O crime fim vai absorver aqueles crimes meios. O crime fim vai absorver aquela sequência de atos previamente praticados para atingir o crime fim. Perceberam vocês? Beleza? Certo? Mas para facilitar a vida de vocês, olha só. Vejam que o princípio da consução, ele pode incidir naquilo que nós chamamos de crime progressivo, pode incidir naquilo que é chamado de progressão criminosa, pode incidir naquilo que é chamado de antefactum impunível ou pós-factum impunível. Não se impressione com esses nomes que você vai ver agora como fica fácil. Vai ficar fácil, vai ficar fácil. Confia aqui no Nini, confia no tio Nini que a coisa rola, confia que a coisa rola. Querem ver como vai rolar? O que é o crime progressivo? Olha só. O que é o crime progressivo? Tio Nini caprichou, sim, caprichei, ó. Me puxei, meu parceiro, né? Eu tenho que, né, dar um jeito na vida, né? Vamos ter que dar uma ali, sempre buscando melhorar, sempre buscando melhorar, sempre buscando melhorar. Então, olha só, espero que esteja melhorando, olha só. Então, veja, no crime progressivo, o sujeito, desde o início, ele tem o dolo de matar. Vejam que no crime progressivo, desde o início, o sujeito, ele tem o dolo de matar. Só que para ele alcançar o crime fim, aquele crime que ele almejava desde o início, que era o homicídio, esse cidadão, ele necessariamente teve que lesionar a vítima, praticar lesão corporal na vítima. Então o sujeito ele dá um golpe de faca na vítima. Depois, praticando uma lesão corporal, ele dá um outro golpe de faca na vítima, praticando uma outra lesão corporal. E aí ele vai lá e dá o golpe fatal,
tira a cabeça da vítima fora, corta a cabeça da vítima fora. E aí, esse cidadão, ele vai responder por 2 lesões corporais, mais o crime de homicídio, ou só o crime de homicídio, ou só por um crime de homicídio. Como assim 2 lesões corporais? O cara não cometeu uma lesão corporal, não cometeu outra lesão corporal e depois não cometeu crime de homicídio? Ah, então ele vai responder por 2 lesões corporais mais crime de homicídio. É isso, professor? Não ouse. Não ouse. Não. Se tu fizer isso, meu parceiro, e disser que tem 2 lesões corporal mais o crime de homicídio e concurso material, tu não me conta. Não me conta. Não me conta. Não me conta. E foge das galáxias. Foge das galáxias. Vai lá e faz ali, vai armazenar mantimento, ó, porque eu te caço. Mas te caço, meu parceiro, que isso? Vai meter lesão corporal nesse corpo? Nada. O crime de homicídio absorve o crime de lesão corporal. O crime de homicídio absorve aqueles atos anteriores. O crime de homicídio, ele vai absorver, o sujeito só vai responder pelo crime de homicídio, por um único crime de homicídio, pelo princípio da consução. No princípio da consução, o crime fim absorve os crimes meios. Veja que quando o sujeito ele praticou aquelas lesões corporais, era um meio necessário ou uma normal fase de execução para alcançar o crime de homicídio. Então ele só vai responder pelo crime de homicídio. Tá claro isso? Beleza, tranquilo, isso é o crime progressivo. Ele vai aqui, ele quer o crime de homicídio, mas vai praticando lesões anteriores, beleza? Não confundir com a progressão criminosa. A progressão criminosa. Vejam que na progressão criminosa, ao contrário do crime progressivo, na progressão criminosa, o sujeito, no dolo inicial dele, o dolo inicial dele era de lesão. Ou seja, o dolo inicial do cidadão é um dolo de praticar um crime menos grave. O dolo do cidadão, no início, era de praticar um crime menos grave. Só que ao longo da sequência de atos que ele está praticando, ele resolve mudar o seu dolo. Ele altera o seu dolo. Ele resolve praticar o crime mais grave. Veja que no início, eu só vou dar umas porradas na vítima, vou dar umas porradas. Aí o cara vai lá, dá porrada, dá uma facada, já que eu tô aqui, vou matar. Já que eu estou aqui, vou matar. Vejam, num primeiro momento o sujeito ele iniciou a execução do delito considerando a hipótese de praticar lesão corporal. E aí ele vai lá, pratica lesão corporal, pratica outra lesão corporal, ele pensa, já que eu estou aqui, né? Vamos fazer coisa bem feita. Só ficar só em lesão corporal? Não. Aqui vai mudar o dolo. Vai mudar o dolo. E aí ele resolve matar. E efetua o golpe fatal. E aí ele efetua o golpe fatal que causou a morte. Nesse caso, vai responder por lesão corporal, aquele dolo inicial lá de lesão corporal, 2 lesões corporais e mais homicídio. Não ouse? Não ouse. Não ouse. Princípio da consução. A consequência é a mesma. Embora seja aqui a diferença do crime progressivo para a progressão criminosa, a consequência é a mesma. O crime fim, que é o crime de homicídio, ele vai absorver os crimes meios, ele vai absorver aqueles crimes que foram normal fase de execução para atingir o crime fim. É a mesma coisa aqui, vai absorver os crimes anteriores, os fatos anteriores, percebeu? E o sujeito só vai responder pelo crime de homicídio, só pelo crime de homicídio. Tá claro isso? Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender de buena? De buena? Não vai me ratear na hora da prova. Não vai me ratear na hora da prova. Tá bem? Não vai me ratear. E geralmente eles perguntam, eles elaboram um enunciado e aí eles querem que você saiba o que é crime progressivo e o que é progressão criminosa.
O que é crime progressivo? O que é progressão criminosa? Crime progressivo, desde o início, o sujeito, ele quer o resultado final, ele quer o crime mais grave. Só que ao longo da execução do delito ele vai progredindo. Ele vai aqui, vai buscando aqui, começa com os delitos menores para chegar ao crime fim. Na progressão criminosa, o sujeito no início ele tem o dolo de praticar o crime menos grave. E aí ele progride no seu dolo para chegar ao crime mais grave. Certo? Beleza? Tranquilo. E aí nós também temos o antefactum impunível. Antefactum impunível. No antefactum impunível quer dizer que os fatos anteriores não são punidos. Os fatos anteriores, que são normal fase de execução para se atingir o crime fim, não é punido. Antefactum impunível, fato anterior não punido. Então, se o sujeito, por exemplo, ele para praticar um crime de furto, antes ele teve que invadir o domicílio, e a invasão do domicílio é um crime autônomo, previsto no artigo 150 do Código Penal, e além disso ele teve que arrombar a porta, praticar um crime de dano na porta. Vejam que aqui eu tenho uma sequência de atos. O sujeito, ele invade o domicílio, depois ele vem, danifica a porta onde está o objeto que ele pretende e faz a subtração. E pratica a subtração. Vejam que essas duas condutas aqui, esses dois atos praticados, é o antefactum. É o antefactum impunível. Essas duas aqui, essa sequência de atos anteriores são antefactum impunível. Ou seja, o sujeito, para ele chegar a alcançar o objeto pretendido, ele necessariamente tinha que invadir o domicílio e também ele acabar arrombando a porta. Vejam que nesse caso aqui, o crime de furto qualificado, ele vai absorver o crime de dano e o crime de invasão de domicílio. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? O sujeito só vai responder só pelo crime de furto qualificado. Ele não vai responder pela invasão de domicílio, mais o crime de dano, mais o crime de furto, nada. Ele só vai responder pelo crime de furto qualificado. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender de buena? E aí nós temos também o pós-factum impunível. Agora, aqui é aquele fato posterior. O fato posterior à consumação do delito. O fato posterior à consumação do delito. Imagina que o sujeito ele praticou o furto de um celular. Aí ele não gostou do celular, mas que bosta de celular, e pá! E danifica o celular. Vejam que ele praticou o crime de furto no celular e depois o crime de dano. Evidentemente que ele só vai responder pelo crime de furto, porque o dano praticado no objeto subtraído, ele é um pós-factum impunível. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Pode ser considerado aqui o exaurimento do crime praticado, tá? É o que vem depois da consumação do delito. Beleza? Tranquilo? Muito bem. E aí tem também no princípio da construção, isso aqui é uma orientação jurisprudencial, você cuida. Lá no princípio da construção, vejam que aqui nós temos a conduta do sujeito, ele falsificar um documento. Sujeito, ele falsificar um documento para praticar o estelionato. Neste caso aqui, se a falsificação do documento se exaurir na conduta do estelionato, o crime de estelionato ele vai absorver o crime de falsificação de documento. O sujeito só vai responder pelo crime de estelionato. Isso é o que diz a súmula 17 do STJ. Se o sujeito ele praticou um falso e esse falso se exaure no estelionato, sem maior potencial lesiva, é por este absorvido. Ou seja, o estelionato absorve o crime de falsificação. Então imaginem que eu só falsifico um documento para criar um crediário numa loja. Eu falsifico um documento para poder
criar para poder abrir um crédito de uma loja. Vou lá, adquiro um monte de produto e vou embora. Vejam que aquela falsificação do documento ele foi um meio para atingir o crime de estelionato. Nesse caso, só vai responder pelo crime de estelionato. Beleza? Certo? Tranquilo? Conseguiu entender? Vamos ver como é que é isso em prova? Olha só. Como é que é isso em prova? Olha lá. Arlindo desferiu diversos golpes de faca no peito de Tom, sendo que desde o início dos atos executórios tinha a intenção de, com seus colegas, causar a morte. Olha, desde o início, tinha a intenção com seus golpes de causar a morte do seu desafeto. No início, os primeiros golpes de faca causaram lesões leves em Tom. Na quarta facada, porém, as lesões se tornaram graves e os últimos golpes de faca foram suficientes para alcançar o resultado morte pretendido. Arlindo, para conseguir o resultado final mais grave, praticou vários atos. Só nisso aqui você já tem aqui, se você entendeu o conteúdo aqui, só aqui você já eliminava um monte de questão, um monte de alternativa. Só aqui já eliminava um monte de alternativa. Mas responderá apenas por um crime de homicídio por força do princípio da... Olha só, se você entendeu minimamente a minha aula agora, você já elimina a letra A, porque não é a princípio da subsidiariedade. Já elimina a letra B, não é a princípio da alternatividade, e já elimina a letra D, porque não é princípio da especialidade. E aí você fica entre o princípio da consunção, e aí você vai ter que saber a diferença entre crime progressivo e progressão criminosa. Aí você fica para estabelecer a diferença entre o crime progressivo e progressão criminosa. E você vai verificar que desde o início o sujeito ele queria o crime mais grave. Logo você está diante do crime progressivo e não no contexto de progressão criminosa. Por isso que a resposta aqui seria a letra E de Equador. Beleza? Trata-se de princípio da consunção por conta do crime progressivo, certo? E para nós finalizarmos este bloco, olha só, nós temos o princípio da alternatividade. Como é que funciona o princípio da alternatividade? Olha só, é que tem tipos penais, determinados tipos penais, que prevêem mais condutas, mais verbos nucleares do tipo, diversos verbos nucleares do tipo. E se o sujeito, ele praticar mais de uma ação descrita no tipo penal, no mesmo contexto fático, ele vai responder por um único crime, e não por dois ou mais crimes. Isto cabe naqueles crimes em que nós estamos diante, naqueles crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado. Vejam que nós estamos aqui diante dos crimes de ação múltipla ou de conteúdo, também chamado de conteúdo variado. Quer dizer o quê? Que se o sujeito ele praticar mais de duas condutas, por exemplo, duas ou mais condutas no mesmo contexto fático, ele vai responder por crime único. Então, imaginem vocês, o crime de tráfico de drogas tem 18 verbos, 18 condutas, 18 verbos no claro tipo. Se o sujeito ele praticar duas ou mais condutas descritas no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, ele, no mesmo contexto fático, ele vai responder por um único crime de tráfico, e não de 2, 3 crimes de tráfico. Então, se o sujeito, ele no mesmo contexto fático, adquirir a droga e depois vender, ele não vai responder por 2 crimes de tráfico, ele vai responder por um crime de tráfico pelo princípio da alternatividade. Então, se o sujeito, no mesmo contexto fático, ele
adquirir a droga, no nosso exemplo, e depois vender, ele não vai responder por 2 crimes de tráfico, um na modalidade de adquirir e outro na modalidade de vender. Não, ele vai responder por um único crime de tráfico de drogas, pelo princípio da alternatividade. É a mesma coisa do artigo 122 do Código Penal. O sujeito vai induzir e instigar ou auxiliar a vítima ao suicídio. Se ele induzir, instigar e auxiliar, ele não vai responder por 3 crimes de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, e sim por crime único, pelo princípio da alternatividade, crime único de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Fica ligado lá, meu parceiro. Fica ligado porque isso cai em prova. Beleza?